Vamos continuar aqui com o tema da Cracolândia. A gente acabou de ver e ouvir a matéria do Rodrigo Gomes e a gente vai ter os comentários sobre este grave problema social com a Matuza Sankofa, ela que é da coordenação geral do Centro de Convivência de Lei, ela que coordena a equipe de campo que vai à Cracolândia toda semana. Oi, Matuza, bom dia, seja bem-vinda, querida. Bom dia, Marilu, obrigada. Eu acho que esse assunto é muito importante da gente falar nesse momento e sempre, né, desde sempre. Então, estou aqui à disposição para responder aí as perguntas. Muito bem. Bom, Matuza, a gente acabou de ver, né, acompanhar a reportagem aqui do Rodrigo Gomes pela Rádio Brasil Atual, pela TVT, e a gente teve aqui, enfim, alguns depoimentos, né, do psiquiatra, do Flávio Falcone, que diz que não é o combate ao tráfico, e sim o combate aos pobres, o que está acontecendo, essa ação policial ali na Cracolândia, enfim, que começa a mudar de endereço, né, de acordo aqui com o Ariel de Castro Alves também, o advogado, e que comunidades terapêuticas são ligações políticas, né, acordo entre igrejas, comunidades, órgãos públicos, enfim, como é que você está vendo essas atuais ações na Cracolândia, na sua opinião, qual que é a sua análise? Marilu, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender em relação à guerra às drogas é que não existe a possibilidade de guerra a um objeto. A guerra, elas são contra pessoas. E a guerra que acontece na Cracolândia todos os dias, quando o Estado escolhe cuidar de uma questão que deveria ser cuidado na política de saúde ou na intersecção de diversas políticas públicas para dar conta disso, o Estado escolhe cuidar somente na política de segurança pública, a gente está vendo uma guerra a pessoas específicas. Porque basta uma volta pela Cracolândia que a gente sabe quem são essas pessoas que estão ali. Essas pessoas têm classe social, essas pessoas têm raça e essas pessoas têm gênero muito bem delimitado dentro de uma sociedade brasileira que a gente vive e que tem a exclusão de população preta, periférica, pobre, LGBT. Então, o que o Estado tem feito é justamente precarizar ainda mais essas pessoas e usar a justificativa da guerra a um objeto para botar em prática a guerra a pessoas e a populações específicas. Então, na minha leitura, o que falta hoje no território da Cracolândia é uma política efetiva, e a gente já teve experiências bem-sucedidas na cidade de São Paulo, que com resultados, como o programa de Braços Abertos, que foi bem falado aí, que foi implementado no governo Haddad, que visava o cuidado das pessoas de uma forma multidisciplinar, que cuidava de moradia, de acesso à saúde integral, e não só das questões ligadas ao uso de substância, de acesso à educação, de acesso a trabalho. É só assim que efetivamente a gente vai conseguir mudar um cenário como esse e conseguir acolher populações que estão tão vulnerabilizadas, porque as pessoas ali não são vulneráveis, elas são vulnerabilizadas por falta de acesso à política pública. E eu posso falar isso, Marilu, com muita tranquilidade, porque na minha história é marcada pela situação de rua. Eu vivi da minha adolescência até o início da minha vida adulta em situação de rua. E só foi possível superar esta situação quando veio um projeto, quando eu tive acesso a diversas políticas ao mesmo tempo, para cuidar dessas vulnerabilidades. Porque como que eu saio da situação de rua se eu não tenho casa? A primeira coisa que as pessoas precisam ter é um CEP para se organizar. Porque a partir daí você consegue ter endereço para arrumar um trabalho, você consegue descansar após o uso, porque é muito diferente, inclusive, uma pessoa que está em situação de rua e faz uso e uma pessoa que não está em situação de rua. E a gente está falando de uma guerra às drogas que ataca parte das pessoas que são usuárias de substância. Porque a gente tem
boa parte da sociedade que é usuária de substância, mas que é de classe média, que está nas festas raves, que está nas baladas de São Paulo à noite, e que essas pessoas não são atacadas porque elas são brancas, de classe média alta, e que também não estão vulnerabilizadas porque no final do seu uso elas têm para onde voltar, elas têm o que comer, elas têm trabalho no outro dia. Oi, Matuza. Agora, falando a partir da sua própria experiência, como você revelou aqui para os nossos teleouvintes, né? Em que momento e que se deu exatamente essa virada aí na sua vida? Em que momento, como é que foi a abordagem até você para que tudo modificasse na sua vida? Foi através da perspectiva da redução de danos, que é o que o Centro de Convivência Edley atua hoje, e era nessa linha que o programa de Braços Abertos também atuava lá há alguns anos atrás. A redução de danos, ela pensa o cuidado das pessoas de uma forma singular. É uma construção feita individualmente com cada sujeito. Até porque nós somos todos diversos, diferentes, com necessidades diferentes, e a partir daí, deste acolhimento na perspectiva da redução de danos, conseguiram ter um olhar específico para as minhas necessidades, para o que eu precisava, para os meus desejos, e a partir dali foram me encaminhando para serviços. Eu fui para uma república, em seguida eu acessei a política de trabalho, e já faz 10 anos que eu superei a situação de rua e não voltei mais para esse lugar. Então, é super possível quando o Estado, que tem ferramenta, que tem recurso para fazer isso, investe nas experiências bem-sucedidas. E uma outra coisa, Marilu, muito importante, o cuidado das pessoas que são usuárias de substância não dá para ser feito como é feito nos moldes das comunidades terapêuticas. Que você tira uma pessoa aqui da cidade, bota ela numa fazenda a 200 quilômetros da cidade, que obviamente ela não vai fazer uso de substância e nem aprender a lidar com o uso das substâncias ali, porque ali não tem substância. É impossível, você está no meio do mato, num lugar que não tem ninguém, você não tem acesso a nada. Quando você sai dali de um processo de tratamento de 6 meses, 8 meses, 1 ano, você volta para a cidade. E a realidade continua posta aqui. Os tratamentos eles precisam ser feitos no território. As pessoas que querem parar de usar a substância e querem fazer os tratamentos, elas precisam ser cuidadas nos seus territórios, elas precisam ser cuidadas na cidade, no convívio social, tendo direito ao acesso à cidade e com a realidade que está posta desde sempre na humanidade. Porque na história da humanidade sempre foi feito o uso de substância. Então é uma realidade que não dá para fugir. O Estado precisa encarar que as substâncias existem e que não é pela linha punitivista, não é pela criminalização, não é pelas forças policiais que a gente vai resolver esse problema. Exato. Agora, pelo que você falou, esse programa de Braços Abertos, que foi mais efetivo, né, e teve mais resultados positivos, com a retirada desse programa e a vinda do programa Redenção, criado pela gestão Dória Covas, né, qual é o retrocesso, enfim, qual seria a cena? A gente estaria vendo essa cena que a gente está vendo hoje, ou não? Ou teria tido já resultados mais efetivos, caso Braços Abertos continuasse? Com certeza a gente teria tido resultados mais efetivos. A primeira das coisas é o que esse programa Redenção, que o governo Dória traz, ele é um desmonte de todos os serviços de atendimento da população em situação de rua e da população usuária de substância da região da Luz. Então, se a gente circula por aquela região hoje, todos os serviços foram desmontados. Os serviços de moradia, os hotéis sociais, os serviços de saúde, os serviços de assistência social, todos eles foram desmontados. Então, esse programa Redenção, ele nada mais é do que um desmonte
de uma política pública efetiva que estava acontecendo. E se a gente tivesse o de braços abertos, com a equipe acolhendo, com possibilidades de oferta de moradia, com essa intersecção de políticas públicas e a intersecção da oferta do cuidado, a gente, com certeza, teria conseguido acessar essa população no outro lugar. A repressão, ela não contribui em nada. O cuidado da população, ele precisa ser feito junto com quem está no dia a dia do território, ele tem que ser feito junto com a comunidade, que mora ali em situação de rua, que está em situação de rua, com a comunidade dos bairros próximos, com participação dos movimentos sociais que conseguem ocupar e conseguem ter perspectivas e olhares aonde o Estado não chega, e junto, obviamente, com os serviços públicos e com as secretarias da cidade de São Paulo, com todas as secretarias de direitos humanos, de assistência social. Então a gente precisa criar um programa que volte nessa experiência e que tenha participação, inclusive, das pessoas usuárias no processo de construção, porque uma coisa que vem de cima para baixo, para uma pessoa que nem sabe o que é essa situação, não tende a dar certo, porque você não conhece a realidade. Matuza, o que é a situação da pessoa que está na Cracolândia, que você passou por isso? Qual que é essa situação? Vamos revelar aqui também para as pessoas, porque a gente viu aí muita violência. O padre Júlio Lancelotti denunciou, né? Enfim, durante essa operação, pessoas foram agredidas, os barracos foram destroçados, tiraram roupas, cobertores, enfim, deixaram as pessoas sem nada. Eu queria que você falasse como é essa situação que você falou. A gente não conhece, então explica para a gente, Matuza, qual que é essa experiência? Marilu, estar em situação de rua é das coisas mais desumanas que uma pessoa pode viver. Porque estar em situação de rua é você não ter direito às coisas mais básicas e mais humanas que uma pessoa precisa. Por exemplo, se ir ao banheiro. Por exemplo, o direito de descansar, de repousar, de dormir. Você está num lugar que pertence a todo mundo e que o tempo inteiro você sofre violência, retirada de pertence, você é expulsa dos lugares, o Estado coloca pedra embaixo de viaduto para que as pessoas não possam dormir, você fica ao relento. Hoje, essa noite, nós tivemos uma noite extremamente fria. Nessas noites as pessoas morrem de hipotermia. Estar na rua... os motivos que levam as pessoas a estar na rua, eles são os mais diversos. Mas, Marilu, eu te digo com toda tranquilidade, o que faz boa parte das pessoas que estão na rua se tornarem usuárias de droga, que a maioria das pessoas não sabem disso, é o contexto de situação de rua. Porque como que você enfrenta um frio deste dentro do nosso apartamento? A gente já precisa, às vezes, tomar uma tacinha de vinho para esquentar, para dar um aconchego. Imagina, estando em situação de rua, às vezes a única coisa a única estratégia que resta para as pessoas sobreviverem é o uso de alguma substância. A gente ouve, quem está próximo das pessoas da rua, ouve que muitas pessoas tornam a ter problema com álcool, que é uma droga, inclusive, legalizada, porque foram para a rua e, para enfrentar os frios das grandes cidades, começou a usar o álcool como estratégia. Então, viver na rua é ser invisibilizado o tempo inteiro, apesar de ser uma população que não está invisível, porque basta a gente dar uma volta que a gente vê que está aí, mas as pessoas fingem não ver, o Estado finge não ver, é passar por violência pela ausência do Estado, quando ele não tem políticas públicas efetivas, e violência pela presença do Estado, quando a única forma de olhar para essa população é com a repressão, é com a violência dos agentes públicos da política de segurança pública. E que a gente vê todos os dias com denúncia e relatos. Eu moro aqui na região da Cracolândia e a gente vê o tempo inteiro a polícia violentando, a polícia agredindo, a polícia matando, porque a gente tem, inclusive, uma denúncia recente dos agentes do Estado
matando uma pessoa de 32 anos de idade aqui na região da Cracolândia. Então isso é inaceitável. É inaceitável que a gente trate seres humanos com tanta desumanização. Perfeito. Bom, Matuza, a gente agradece aqui demais a sua participação aqui no nosso Jornal Brasil Atual. Se você quiser falar algo mais que eu não tenha te perguntado, ou quiser se despedir, né, aqui das pessoas que estão acompanhando, por favor, fique à vontade. Temos aí um minutinho final para você mandar o seu recado aí, Matuza. Marilu, eu quero agradecer pelo espaço e eu quero convidar as pessoas, a audiência aqui do Brasil Atual, para que conheçam a redução de danos, para que se apropiem do que a gente tem trabalhado e do que a gente tem pensado como cuidado para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, para as pessoas que estão em uso de substância, para as pessoas que estão em situação de rua, que se apropiem desse debate e que vejam uma outra perspectiva que não essa única que tem sido apresentada pelo Estado. Existem outras formas de cuidar e outras formas que são efetivas. Eu estou aqui, eu sou prova viva de que é possível superar esse lugar se o Estado se compromete e se a gente tem possibilidades mais amplas de cuidado e que não sejam só a oferta que tem sido feita aí pelo governo atual do Estado de São Paulo, pelo governo Dória. Então é esse que fica o meu convite e a gente tem eleições já já também. Vamos fazer votos conscientes, votar em pessoas que estejam implicadas com as mudanças sociais e que minimamente pareçam aí com a gente e com as nossas pautas. Tá certo, Matuza, a gente agradece muito aqui essa participação, com certeza você vai voltar aqui mais vezes no Jornal Brasil Atual, muito importante essa sua participação, toda essa sua experiência, discernimento, né, e propostas, né, concretas para tentar realmente resolver esse problema aí da Cracolândia. Um forte abraço para você, um beijo e até a próxima. Beijo, Marilu, até a próxima. Falamos aqui com Matuza Sankofa, ela que é da Coordenação Geral do Centro de Convivência Edley, que coordena a equipe de campo que vai à Cracolândia toda semana. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.